Novamente cumprimentar a você que ouve este som, tanto os ouvintes quanto os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, versículos e talvez você, meu amado, já tenha uma certa intimidade em ouvir, um certo conhecimento em ouvir esse versículo ser lido para você, pois ele é bastante conhecido pela igreja, principalmente por aqueles que fazem esse trabalho evangelístico. E esses versículos estão escritos no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21, que assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome de Jesus, ou melhor, do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas ou a escuridão do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse primeiro versículo, versículo 16, que, como eu falei no início, é um versículo que talvez você tenha um conhecimento, pois este versículo muitas vezes ele é lido nas campanhas, nos trabalhos, nos cultos evangelísticos, aonde é lhe dirigido a palavra de Deus no sentido de salvação, voltado para o nome de Jesus. E esse versículo ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero que você traga a sua atenção para algumas palavras deste versículo. A primeira palavra é: Deus amou. Porque Deus amou. Existe um louvor da harpa cristã de número 169 que diz: ó, porque Jesus me ama. Talvez você não saiba o sentido ou conheça o sentido deste amor,
deste Deus amou o mundo. E quando a palavra de Deus fala Deus amou o mundo, ela fala que Deus amou a mim e também amou a você. Um amor que nós não merecíamos, pois a humanidade estava assim como está, voltada para o pecado, para a desobediência à palavra de Deus. E Deus, vendo o mundo da maneira que estava, Deus então ama o mundo. Mesmo o homem, como falei anteriormente, nos tempos de Jesus, como atualmente, o homem estava e está esquecido de Deus, com as suas obras, com seus corações voltados para o mal, para desobedecer a voz e as palavras de Deus. Deus então ama o mundo. E ele continua com o versículo, e eu trago a sua atenção para a segunda palavra: e Deus deu. Depois que Deus ama o homem, depois que Deus ama a humanidade, Deus dá o seu único filho. Imagine você como pai ter a missão de salvar o mundo. E para salvar o mundo, você precisa dar a vida do seu filho, para que o mundo seja salvo. Talvez você, como hoje já não existe o amor, diz a palavra de Deus que nos últimos dias, por conta do aumento do pecado, o amor de muitos iria se esfriar, e já não existe mais este amor ao próximo. Imagino que você não teria coragem de dar o seu filho pela humanidade. Talvez você se perguntasse por quê? Por que eu teria que dar o meu filho pelo mundo, pelas outras pessoas, se as outras pessoas não fazem nada por mim? Assim foi o pensamento de Deus? Não. Deus, mesmo sabendo que o homem estava em desobediência a Ele, Deus ama o mundo e dá o seu único filho, chamado Jesus Cristo. E o que Jesus faz? Jesus vem com a missão de amar. E Jesus ama curando as vidas. Jesus ama abençoando as vidas, ensinando as vidas. Jesus demonstra o amor de Deus alimentando as vidas, tirando vidas do cativeiro, da enfermidade, da angústia, da solidão, do mal, do pecado, da perdição, e concedendo a elas um novo sentido de vida, mediante a obediência à voz de Deus. Por fim, Jesus Cristo, depois de ter feito tudo isso, ele é crucificado. E nessa crucificação há o início da salvação de Deus para o homem. E aí eu vou pedir a sua atenção para a terceira palavra deste versículo, que se chama pereça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça. Porque o homem irá perecer. Que tipo de mal é esse que aguarda o homem? E Deus envia Jesus Cristo para livrar o homem desta perdição. Você sabe que nós muitas vezes trazemos aqui um aviso a você: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Diz a palavra de Deus que depois que Jesus Cristo vir e buscar a sua igreja e o homem ficar, só existirá a ele uma saída, uma porta, e se chama perdição.
morte eterna. Veja você que antes da vinda de Jesus Cristo, o homem já estava destinado à morte eterna. O homem estava destinado ao inferno. Não havia salvação, não havia saída para o homem. Deus, vendo isso, ama o homem, e Deus dá o seu único filho, para que o homem não chegue a essa perdição. E ele completa: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu não falei para você que aqueles que subirem com Jesus terão a vida eterna. Pois um dia um homem indagou Jesus Cristo e perguntou: Senhor, bem sabemos que tu és enviado de Deus, e para onde tu vais? Jesus disse: eu vou para um lugar, e vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este lugar se chama vida eterna. Pois ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao céu, ninguém vai para o céu, ninguém vai para perto de Deus, a não ser por mim. Jesus abre um parêntese: para você ir para o céu, você precisa fazer algo, é crer no Senhor Jesus Cristo, é seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja muitas vezes com o seu coração bagunçado pelas coisas que você vê, no que se diz evangélico, no que se diz crentes. Talvez você esteja escandalizado pelas coisas que você assiste nas mídias, e isso muitas vezes roubou a fé do teu coração. Mas é claro, a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro homem. Quando a palavra de Deus me diz isso, ela fala que eu não posso olhar para o homem, pois o homem, assim como eu, ele é perecível no pecado. Ele pode falhar. Se o homem acha que ele, para ir para o céu, ele tem que seguir um líder religioso, ele tem que seguir uma religião, ele tem que seguir uma igreja, ele tem que seguir um dogma, ele está errado, ele está equivocado. Pois para o homem ir para o céu, ele só deve seguir um, se chama Jesus Cristo. Quando você olha para Jesus, você não vê perfeição. Quando você olha para Jesus, você não vê o eu, você vê Deus. E é Ele que você tem que seguir, pois Jesus foi vitorioso desde quando Ele pisou nesta terra, desde quando Ele saiu desta terra. Diz a palavra de Deus que Jesus foi o único homem, o único ser, que Ele foi perfeito, tanto como homem, tanto como Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. A quem mais nós devemos seguir? A Jesus Cristo. Pois Ele foi a espada que partiu o pecado no meio, concedendo ao homem a oportunidade dele ir para o céu e se achegar a Deus. Pois como a palavra de Deus continua, Deus enviou seu Filho Jesus não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus disse: eu vou pregar as minhas palavras, eu vou falar de um céu, eu vou falar de um Deus, eu vou mostrar para você que existe um caminho que o homem não conhece, pois esse caminho ele vem de Deus, ele foi feito por Deus, ele é perfeito em Deus, e você não vai crer. Ele diz: aqueles que ouvirem as minhas palavras
e não crer nelas, eu não julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas as palavras que tenho pregado, essa há de julgar o homem no último dia. Veja você, meu amado. Tenha atenção, pois não somos juízes. Jesus nos ensina que nós que pregamos a palavra de Deus, nós não temos a autoridade de julgar você. O que falamos aqui é a palavra de Deus, do Deus que você diz que crê que existe, do Deus que você se ajoelha quando está doendo, quando você está passando por um momento de aflição, você se ajoelha, você ora, reza, você clama, você pede a Deus. E as palavras dele são essas: que para que você seja um vitorioso, para que você seja alguém de grande poder, alguém de alegria, de felicidade, alguém que consiga vencer qualquer problema que venha na sua vida, você tem que seguir as palavras de Jesus, as palavras de Deus. E essas palavras, muitas vezes, ela vem forte ao teu coração, quando ela diz que aquilo que você tanto ama, aquilo que você tanto deseja, aquilo que te traz tanto prazer, é errado, é pecado. O homem, ele quer facilidade. O homem, ele quer errar, ele quer pecar, ele quer fazer e deixar de fazer. E quando ele morrer, ele quer um cantinho no céu, sem ele dar satisfação a ninguém, sem ele dar satisfação principalmente a Deus, vivendo conforme o seu querer, a sua vontade. Essa é a facilidade do homem. Mas uma vez eu aprendi aqui que você, eu tenho certeza que você não quer um assaltante perto de você. Eu tenho certeza que você não quer um assassino perto de você. Que você acha que Deus quer. Você acha que você quer, que Deus quer alguém que mente, alguém que faz do engano o seu amigo para corromper outras pessoas? Não, nem Deus quer. E como é que o cara faz e deixa de fazer? Ele não se arrepende, ele não pede perdão a Deus, ele não se achega a Deus, aí morre e vai para o céu. Porque você bem sabe que Deus fez o céu, mas também fez o inferno. Se alguém para o céu vai, também para o inferno alguém tem que ir. É dura essa palavra, mas a palavra de Deus diz que nós temos que pregar tanto as rosas como os espinhos, para que o homem saiba que a palavra de Deus, ela é perfeita, e ela julga o homem, julga a mim, julga você perfeitamente. O homem tem voltado o seu coração para aquilo que é mal. Por isso que a palavra de Deus dói no seu coração. Por isso que você muitas vezes se levanta contra a palavra de Deus, pois ela é uma espada inflamável que vai nas juntas, vai na intimidade do homem, mostrando a ele que ele tem que se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus, porque Deus é maravilhoso em perdoar o homem, em lhe dar uma oportunidade de uma vida que ele não conhece. Deus, ele precisa de você? Não, pois Deus com você ou sem você, ele sempre será Deus. Mas você sem Deus, quem você é? Amado, pense numa coisa: não há vida mais maravilhosa do que a vida em Jesus Cristo. Eu sou um exemplo disso, pois eu nunca vou deixar os caminhos do Senhor. Para mim não existe vida melhor do que a vida que eu tenho agora, pois eu sou um homem feliz. Eu posso dizer com todas as forças do meu coração que eu sou um homem completo e feliz,
porque Deus, Ele está na minha vida. Não existe vazio no meu coração. Eu não preciso da bebida, da droga, da prostituição para que eu seja um homem feliz. Eu só preciso de Jesus Cristo. E Ele já tem completado tudo na minha vida. Aonde eu vou, aonde eu estou, eu sou um vencedor, pois o Senhor Deus está comigo. Eu sei que Ele existe. Eu sei que Deus existe. E por fim, Ele se levantará sobre esta terra, mostrando ao homem que com o seu coração duro e perspicaz, ele vai perecer. Mostrando que o homem, com a sua falta de fé, com a sua falta de crença na palavra de Deus, ele vai perecer, porque não está ouvindo a voz de Deus, e no lugar disso, dar ouvido à voz do seu próprio coração. O meu desejo é que você se salve. O meu desejo é que você seja feliz. É que você também seja um vencedor em Cristo Jesus. Pois Deus, Ele te ama. Te ama mais do que qualquer um outro que já disse a você que te ama. Teu filho, tua esposa, qualquer um que já disse a você que lhe ama. Deus, Ele ama você muito mais. E Ele tem um bem por ti que tu jamais irá conseguir calcular. Um bem que você jamais possa pensar ou discernir. Deus, Ele tem por você. Você olha para o mundo e diz: Deus esqueceu do mundo. Não, o homem que esqueceu de Deus. Se o que está acontecendo no mundo, Deus não tem culpa de nada. É o homem quem quer. O homem é o único culpado do que está acontecendo no mundo. Porque todos os dias o homem dá as costas a Deus e não ouve a voz de Deus. Dessa forma, meu amado, eu quero aqui encerrar as minhas palavras, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo a graça de Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.